Em outro vídeo que deixaremos em destaque no final, iniciamos uma discussão a respeito da dificuldade de se conseguir um bom emprego no Brasil. Naquele vídeo, trouxemos o que chamamos de causas estruturais, como o baixo crescimento econômico do país, que tem atuado para tornar a busca por emprego algo difícil, tanto para gerações mais novas, quanto para os veteranos que ainda precisam trabalhar. Diante da situação originada a partir da pandemia, muito tem se falado a respeito das características pessoais que se fazem necessárias nesse momento de crise, não apenas estrutural, mas também conjuntural, influenciada pela crise global de saúde. Essas questões são muito importantes, mas entendemos, entretanto, que antes de discutir esses comportamentos, é de fundamental importância compreender as mudanças que já estavam em curso no mercado de trabalho, para muito além do que discutimos no vídeo anterior e que poderão influenciar o emprego daqui para frente, independentemente de estarmos passando por uma crise de saúde ou não. Sendo assim, começaremos apresentando para onde já estava indo o mercado de trabalho, mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Mas afinal, para onde estava indo o emprego antes da pandemia começar? Há na economia 3 grandes áreas empregadoras: o setor industrial, o agropecuário e o de serviços. Se voltarmos no tempo, veremos que até antes da Revolução Industrial, o trabalho no setor agropecuário era predominante. Como indicado no gráfico, nos países que hoje são desenvolvidos, por volta do ano de 1800, cerca de 65% da população trabalhava na agricultura. No ano de 1900, esse número caiu para cerca de 40%. Em 1950, estava abaixo de 30%. Hoje está em cerca de 2%. Isso mesmo que você entendeu. Por exemplo, na França, são 3% da população trabalhando na agricultura, e nos Estados Unidos, só 2%. Nesses mesmos países, o setor industrial empregava cerca de 15% dos trabalhadores em 1800. Depois pulou para um pouco abaixo de 30% em 1900 e um pouco acima em 1950. Em algum momento começou a cair e em 2012 estava em torno de 20%. O único setor que desde 1800 tem crescido sua participação na geração de emprego é o setor de serviços, que iniciou em pouco menos de 15% em 1800 e há alguns anos já estava gerando quase 80% de empregos. Resumindo essas informações, nos países desenvolvidos, o setor agropecuário vem perdendo a capacidade de gerar emprego desde 1800, o industrial vem encolhendo mais recentemente e o setor de serviços só cresce. Mas o que é o setor de serviços? É uma grande área que engloba, entre outros, saúde, educação, transporte, comércio, serviços bancários e financeiros, entre outros. Antes da pandemia iniciar, os números do Brasil indicavam que 71% da nossa população trabalhava no setor de serviços, 20% na indústria e 9% na agropecuária. O que se conclui aqui é que, caso o Brasil esteja em um modelo de desenvolvimento que se assemelha ao dos países industrializados, haverá ainda uma migração de empregos da agropecuária para o setor de serviços e até da indústria. Afinal, nossa indústria ainda não atingiu o nível de automação dos países desenvolvidos e, na medida em que vai se automatizando, é possível imaginar uma diminuição do trabalho na indústria. Falando de maneira franca, muito provavelmente você ou seu filho irão trabalhar no setor de serviços, pois cerca de 80% da população estará trabalhando nele. Sendo assim, precisamos entender a dinâmica do setor de serviços. A primeira grande diferença do setor de serviços para os demais é que no setor de serviços o fornecedor está frente a frente com o cliente. Fica mais fácil para o cliente reclamar, e ele reclama. Não apenas reclama, mas dá palpite. Quando você vai a uma loja e compra uma máquina de lavar, uma batedeira ou um carro, você não fala para o vendedor assim: olha, esse vermelho não está tão vermelho, não dá para deixar mais vermelho? Mas no setor de serviços, é capaz de você ouvir que o preto não está tão preto ou que o branco não está tão branco. Tem como deixar mais branco? Não dá para deixar só um pouquinho mais preto? Note que o cliente opina até em coisas que ele não entende. Se o mecânico falar que está na hora de trocar os pneus, ou já está perigoso andar naquelas condições, é bem capaz de o cliente alegar que dá para andar mais uns 20 mil quilômetros. Se o pintor que está pintando sua casa falar que precisa aplicar mais uma demão de tinta na madeira do beiral do telhado para não correr o risco de apodrecer, é bem capaz de você dizer que não precisa e que não fará falta. Não há quase nenhuma área do setor de serviços que está livre dessa situação, e até na medicina é comum vermos os pacientes dando palpites. Só com esses exemplos,
já dá para a gente listar alguns comportamentos e características fundamentais que o prestador de serviços deve ter para se dar bem nesse meio. A boa comunicação, que envolve a capacidade de interpretar o desejo do cliente para poder transformar em um serviço de qualidade, é uma delas. Cabe ao fornecedor garantir que o cliente entenda de fato como ficará o serviço depois de pronto, mas ele também tem de entender o que o cliente deseja. Eu já acompanhei casos em que o cliente só descobriu como era a casa quando ela já estava quase pronta, pois não conseguiu entender a tempo o que o arquiteto desenhou ou explicou. Tente saber se comunicar para extrair a informação da cabeça do cliente. A área de tecnologia da informação é uma área que desenvolveu muitas técnicas de gestão de projetos, que devem ser expandidas para outros segmentos de serviços. Será bom para o cliente e bom para o prestador. A segunda e importantíssima característica é possuir uma excelente qualificação técnica. O profissional da área de serviços tem que manjar muito do que faz para dar tranquilidade ao cliente com suas respostas. Isso exigirá desse profissional aprimoramento e estudos contínuos. Quando você pergunta para o gerente do banco que aplicação fazer, ele não pode te mandar para o lugar errado. O prestador de serviços terá de estudar por toda a vida. E não estou falando apenas de ir à escola, mas de conhecer todos os avanços tecnológicos de sua área de atuação. Não dá mais para irmos a um profissional que dê uma resposta desatualizada ou incompleta. A terceira característica que é muito importante no setor de serviços é a ética. Deixaremos ao final um vídeo só tratando desse assunto. Outra coisa fundamental e que se aplica a todas as áreas é a gentileza. Nem sempre o cliente sabe expressar o que quer ou o que precisa. Recentemente, como exemplo, fui à prefeitura local atrás de um documento que eu nem sabia bem o que era. Para minha sorte, me encaminharam para 4 pessoas diferentes e em menos de 10 minutos resolveram o meu problema. Foram muito gentis, se esforçaram para entender o que eu queria e ganharam ainda mais o meu respeito e admiração. A lista não para por aqui e não vai se encerrar nesse vídeo. Entretanto, eu acho que não dá para terminar sem falar de uma coisa muito importante. O profissional tem que ter humildade para aprender com o cliente e para isso ele precisa saber ouvir. 6 meses depois de formado em um dos melhores cursos do Brasil, me deparei com um problema de difícil solução. Eu e toda a equipe já tínhamos quebrado a cabeça por uns bons dias. De repente, um operário do chão de fábrica liga no meu ramal, dizendo que ele achava que sabia onde estava o problema. Fui até ele por educação, mas com uma certa arrogância e até rindo por dentro. Quem poderia imaginar que um operário analfabeto iria ensinar um engenheiro ou uma equipe de técnicos? Em pouco menos de 1 minuto após encontrá-lo, ele me explicou o que ele achava, e ele estava completamente certo. Nesse exato momento eu aprendi que todos podem contribuir, mesmo aquele que você pensa que não sabe. Parece simples, mas o cliente tem sempre razão, e às vezes a gente esquece disso. Antes de terminar, deixo uma última preocupação, que é a questão da robotização do atendimento. Isso está de alguma maneira distanciando mais o cliente do prestador de serviço. Eu acredito que isso provocará uma mudança completa no setor de serviços em muito pouco tempo, mas isso nós vamos discutir em outra oportunidade. Encaminhe esse vídeo a seus amigos e fornecedores, grande abraço e até a próxima!